Semana passada, o Palmeiras foi campeão da Libertadores, e uma cena que causou na internet foi a do ator Paulo Betti expressando seu incômodo com o goleiro Everton, que atribuiu a vitória do seu time a Deus, bem como o fato dele orar e louvar a Deus antes e depois das partidas. O comentário ácido do ator, infelizmente, foi o de comparar o goleiro Everton com o assassino de Elisa Samúdio, o goleiro Bruno, que, segundo Paulo Betti, também rezava antes de entrar em campo e depois matava a jovem jogando seus restos mortais aos cachorros. Mas, como não gosto de futebol e muito menos dos trabalhos desse ator, gostaria de falar com você sobre as atitudes do goleiro Everton, orando, louvando e atribuindo a Deus a vitória de seu time. Será que Deus realmente ajudou o Palmeiras a ganhar a Libertadores por ele ter orado? Será que Deus responde esse tipo de oração? Será que realmente é necessário alguém falar tanto de Deus assim numa situação como essa? E como lidar com as críticas desse ator? Assista até o final e descubra. Antes de comentar sobre as atitudes de oração e louvor do goleiro Everton individualmente, é necessário que nós entendamos quais as implicações que rodeiam principalmente a oração bíblica, entendendo o que a palavra de Deus diz sobre oração. Assim sendo, a primeira pergunta que eu vou responder é: será que Deus ouve e realmente atende todas as orações? A resposta é um óbvio claro que não. Isso porque, em primeiro lugar, Deus só ouve de fato a oração de um cristão verdadeiro. Isso mesmo, a pessoa que dirige a oração a Deus deve, em primeiro lugar, crer que Jesus morreu por seus pecados e ressuscitou dos mortos, não crendo em nada mais como parte integrante de sua salvação. Crer somente em Jesus e na sua obra substitutiva na cruz, sem batismos, sem obras e muito menos sem igreja. Quem não crer que Jesus é o Messias prometido, aquele que sacrificou a sua vida para salvar pecadores como eu e você, não é crente. Muito pelo contrário. Aquele que não crê no evangelho bíblico é inimigo de Deus, filho do diabo. E fica claro que Deus não atenderá às orações de um não convertido. Nesse caso, só há uma oração proferida por um ímpio que Deus ouve, a primeira, que é a oração do arrependimento e da conversão, quando o ímpio clama por perdão, arrependido aos pés do Mestre, confiando unicamente no sacrifício de Cristo para a salvação. E aí sim, a partir desse momento, o pecador justificado tem livre acesso a Deus. E isso mostra que a oração é um privilégio do salvo e não dos perdidos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Você entende o que está acontecendo aqui nesse versículo? Os fariseus acusavam Jesus de ser um pecador, porém Jesus acabou de curar um cego. E esse cego, ao ser interrogado pelos fariseus, usa a própria lógica dos fariseus contra eles mesmos, pois como poderia um pecador fazer um milagre como este? Não dá, só sendo temente a Deus e praticante da vontade de Deus é que isso seria possível. Ou seja, uma clara demonstração de que Deus só atende aquele que realmente pratica a sua vontade. E isso nem é novidade, porque na Bíblia nós encontramos inúmeros casos claros de Deus ouvindo as preces dos justos e rejeitando as preces dos ímpios. O Senhor está longe dos perversos, mas atende a oração dos justos. Então chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Ah, Tiago, nada a ver. Na Bíblia também vemos Deus usando descrentes para cumprir os seus propósitos. Exato, para cumprir a obra dele, não a nossa. Você não vê nenhum caso de um ímpio sendo atendido em sua oração a Deus, a não ser a oração de salvação. Deus sempre cumprirá a sua vontade, ele é soberano em tudo. E nesse momento é que nós chegamos na nossa segunda pergunta: por que orar se Deus é soberano? A oração não é um privilégio de Deus, é um privilégio nosso, um privilégio dos salvos, dos justificados em Cristo, algo que só pode ser desfrutado por um filho de Deus, e é nesse momento que nós deveremos ao menos almejar estar 100% do nosso tempo conversando com o Pai. Infelizmente, negligenciamos demais essa área, justamente por não compreendermos a importância de orar. Orar não fará Deus mudar os seus planos, até porque ele é imutável, como já vimos, mas a oração irá nos ajudar a mudar os nossos planos, sendo moldados à mente e à vontade de Deus. A oração não é por Deus, é por nós. Nós é que precisamos da oração, não ele. Paulo escreveu: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica,
com ações de graças. Paulo está dizendo que as nossas petições, os nossos pedidos a Deus, devem ser dirigidos literalmente através da oração. Uma conversa franca com Deus, assim como converso com um amigo próximo, um amigo íntimo, podendo falar sobre todos os meus anseios livremente. Em segundo lugar, através da súplica, é que nós levamos a nossa necessidade, os nossos pedidos, os pedidos mais difíceis e complicados a Deus. E por fim, com ação de graça, agradecendo pelo fato de ter tido o privilégio de orar. Paulo não disse que nós devemos agradecer pela resposta, mas agradecer por orar. Então entenda, oração não é Deus se moldando às nossas necessidades, é nós sendo moldados à sua vontade. Isso fica claro quando lemos textos como Tiago 4,3 que diz: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. A oração não deve repercutir em nossos prazeres, e sim em nossa santidade. Sabe por quê? Porque quando nós oramos, nós devemos orar, por exemplo, com fé. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Devemos conhecer a vontade de Deus, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E ser perseverantes em oração. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Tendo esclarecido o que a Bíblia ensina sobre oração, podemos ir para a segunda parte desse vídeo e responder a pergunta: será que Deus ouviu a oração do goleiro Everton? Bem, o Palmeiras é só com oração mesmo, viu? Brincadeiras à parte, eu não conheço o goleiro Everton, não sei qual a sua profissão de fé, não sei nem qual a sua denominação religiosa. Não posso afirmar nem negar que ele seja salvo, pois os únicos indícios disso seriam seus frutos, o que claramente não dá pra gente saber nesse caso. Então vamos partir da premissa de que sim, ele é salvo, pois só assim ele cumpriria o primeiro critério de Deus, sobre a oração, que Deus só ouve o salvo. Nesse caso, há dois tipos de situação que regeriam toda a oração dele. Primeiro, ele está orando por seu emprego, por seu trabalho, para que Deus o ajude a pôr em prática tudo aquilo que ele treinou, se esforçou e se dedicou a aprender para aquele momento específico. Pede para que Deus lhe dê proteção, para não se machucar e cumprir com o seu dever como goleiro. Há algo de errado nisso? De jeito nenhum. Todos nós deveríamos orar diariamente agradecendo por nossos empregos e pedir a proteção de Deus, bem como forças para vencer mais um dia. Agora, há uma segunda situação. Ele poderia estar orando pela vitória do seu time, realmente, mas para esbanjar em seus prazeres egoístas, dinheiro, fama, orgulho. Ele não estaria preocupado com fazer o seu melhor, mas sim esperando um milagre de Deus, porque simplesmente ele orou. De novo, não conheço o goleiro, porém uma dessas duas orações com certeza foi feita por ele naquele dia. Se foi a primeira, nada de errado. Se foi a segunda, bem, creio que nós podemos então responder a história dos frutos e ver que ele realmente não era salvo. Orar pelos motivos certos, de acordo com a vontade de Deus, é bíblico. Se o goleiro conhecia os aspectos da oração como um cristão verdadeiro, não tenho dúvidas de que ele orou corretamente. Ou seja, a sua oração era a Deus, o foco era a glória de Deus, não a dele, não do time, mas de Deus. Ah, Thiago, mas os torcedores oraram também, foi muita intercessão pelo time. É muita ignorância, isso sim. Entenda uma coisa, o goleiro Everton, ele trabalha como goleiro, ele ganha sua vida como goleiro. Essa é a profissão dele. Os torcedores que aparecem lá nos intervalos, orando, intercedendo, pedindo, clamando pela vitória de seus times, é simplesmente ridículo. Porque qual é o motivo disso? Qual a vantagem que eles têm? Orgulho? Seria uma aposta? Seria um prazer pessoal? Uma alegria momentânea? Isso é colocar Deus em uma situação vexatória, um nítido desaforo e um ataque à santidade de Deus, porque orar para os seus times não cumpre em nada os ensinos bíblicos que regulam a oração que nós mencionamos até agora. Ah, Thiago, e se os torcedores forem cristãos verdadeiros orando e intercedendo pelo seu time? Pior ainda, nós cristãos somos chamados a ser luz desse mundo e não andar como esse mundo anda. Um torcedor orar para o seu time ganhar é fazer Deus parecer um amuleto da sorte, um gênio da lâmpada que atende os desejos de crentes preguiçosos. Deus é santo e exige santidade e respeito. Orar é um privilégio e deve repercutir a glória de Deus e não a nossa. Presta atenção, se você é apenas um espectador, cuidado para não estar fazendo do esporte um motivo de idolatria, colocando isso acima de tudo. Lembre-se que quem faz isso são os ímpios, que têm o mundo como centro de tudo. E para esses, Tiago claramente diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Inimigos de Deus têm um mundo muito próximo, quando na verdade o chamado é odiar esse mundo. Então entenda, o esporte não é algo de Satanás, mas pode passar a ser fácil. Depende do seu coração e da sua dificuldade em discernir o certo do errado.
Então, se não é o seu emprego, se você não depende daquilo para viver, fique quieto e aprecie o esporte. Não há nada de errado nisso. Ore para Deus te guardar da sua casa até o estádio. Ore para que você não caia em tentação, para não pecar com ira, palavras torpes e a idolatria. Ore para Deus ser glorificado através do seu testemunho. Ore por oportunidades de falar do seu Salvador. E deixe o resultado do jogo nas mãos daqueles que estavam melhor preparados para aquilo. No fim daquele jogo, o Palmeiras ganhou. E durante a entrevista, o goleiro Everton glorificou a Deus o tempo todo. Tanto que essa glorificação toda incomodou o ator Paulo Betti. Ele disse ser muito exagerado aquilo que ele fez. Mas será mesmo? De forma alguma, parabéns o Everton, glória a Deus mesmo. O goleiro Everton só fez o que nós não fazemos diariamente. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O goleiro Everton está certíssimo em atribuir a glória a Deus. Pois, como disse, ele é aquele que supostamente orou corretamente, pedindo para Deus ajudá-lo em seu trabalho, no seu compromisso com o time, na sua condição física para chegar até o fim. O resultado poderia ter sido diferente, o Flamengo poderia ter realmente levado o título ali, o que não faz diferença alguma. O goleiro Everton deveria ainda assim glorificar a Deus do mesmo jeito. Agora, sobre pessoas como o ator Paulo Betti, não há nem o que comentar, pois a única coisa que eles podem fazer é reclamar. Pessoas assim não conhecem o amor verdadeiro, não sabem o que é ter alegria completa, que só é encontrada em Jesus Cristo. Isso fica claro quando vemos como eles pensam, como essas pessoas pensam. Uma mente obscura só pode fazer acusações tenebrosas como essas que foram feitas. A minha oração e a sua deve ser para que essas pessoas um dia experimentem o amor incomparável. Enquanto isso não aconteça, só veremos críticas, reclamações e acusações desse tipo. Os dias pioram cada vez mais. Contudo, para esse ator e todos que pensam como ele, ainda há tempo. Arrependa-se, converta-se, reconheça Cristo como o Senhor da sua vida e seja verdadeiramente livre do pecado que ferozmente rodeia. Jesus morreu pelos nossos pecados, todos. Ressuscitou dos mortos e aguarda a sua decisão. Oro por você, Paulo Betti, e por todos que pensam como você.